Boa noite, querido. Seja bem-vindo a mais um culto da Rocha Eterna Alphaville. Mais um culto online ainda. Ai, que pena. Queria que todo mundo tivesse aqui e a gente já tivesse tudo normal. Mas ainda não é a hora. Vamos aguardar um pouco mais. E queria que você não assistisse esse culto. Eu queria que você entregasse o seu culto ao Senhor nessa noite. Mesmo você aí no sofá da sua casa, no seu quarto, eu não sei onde, que cômodo da casa você está nesse momento, mas entregue a sua adoração ao Senhor. Talvez se ficar perto dos seus familiares te atrapalhem, vá para longe deles nesse momento então. Mas entregue o seu culto. Você não pode ficar tanto tempo só assistindo o culto. Você precisa entregar o seu culto ao Senhor. Amém? Então, feche os seus olhos aí onde você está. E comece a orar ao Senhor. Atrai a presença dEle para esse lugar. Pai, tudo que nós queremos, Senhor, é a Sua presença. Tudo que nós desejamos, Senhor, é a Sua presença. Por isso, Pai, começa a falar com cada um de nós aqui, Senhor. Começa a falar, Pai, com cada pessoa que está aí na sua casa. Constrange, Senhor, os nossos corações. Queremos, Senhor, te entronizar aqui nesse lugar, Pai. Queremos dizer, Senhor, que Tu és o nosso tudo. Queremos dizer, Senhor, que queremos que tudo isso passe rápido, Pai. Por isso, Senhor, ensina a Tua igreja o que ela deve aprender. Ensina, Senhor, aos homens o que deve ser aprendido nesse momento, Pai. Porque, Senhor, nós não queremos ficar rodando 40 anos em quarentena, Senhor. Eu sei que certas coisas existem em um tempo determinado. E se esse tempo depende de nós, Pai, nós queremos abreviar o tempo, Pai. Por isso, Espírito Santo, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, que possamos ser sensíveis, Senhor, sensíveis no nosso dia a dia, nessa noite, em todos os momentos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Nem se merece.
estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei
vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Glórias a Deus. Seja exaltado, Pai, em nossos corações, seja exaltado, Pai, nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo ache em nós um lugar agradável, um lugar santo, feito para Te adorar, feito para Te receber, feito para o Senhor, Espírito. Vem morar em nós, vem morar aqui dentro de nós, Pai. Que o Seu Espírito Santo se sinta à vontade, se sinta em casa, para mudar os móveis de lugar, para abalar as estruturas, para fazer de nós novos templos. Novos templos. Assim como quando Salomão construiu o templo e o palácio, diz a palavra, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar os céus para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações neste lugar. Que o seu coração seja um novo templo, seja um templo construído para a habitação do Espírito Santo. Que nesse lugar onde Ele escolheu morar, ali Ele ouça a sua oração, ali Ele ouça o seu clamor. E então Ele sarará a terra, então Ele sarará a sua casa, então Ele sarará os lugares onde você pisa, a nossa nação. Mas Ele nos chamará de povo escolhido. Amém? Se você concorda com essa oração, diga amém no seu lugar aí, na sua casa, no seu sofá, em nome de Jesus. Ele nos chamará de povo escolhido. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Uma boa noite, queridos. É uma grande honra poder estar preparando esse culto, poder participar desse culto junto com vocês, cada um nas suas devidas casas, como em João 7,53. E todo culto ele deve ser entregue com o nosso coração, com tudo que nós temos ao Senhor. Amém? E esse é um momento importante, esse é um momento que ainda conseguimos continuar honrando ao Senhor, continuar adorando Ele com as nossas finanças. Então, se você ainda não preparou, se você não fez ainda o seu dízimo, a sua oferta desse mês, dessa semana, abra aí o seu aplicativo, abra aí o site do seu banco, estará aqui na tela um banner com o número da conta, com o número da agência, o CNPJ da igreja. Não deixe de adorar o Senhor com as suas finanças. Amém? O Senhor entregou a você e coloca na sua mesa recursos e alimento. Ele provê na sua vida. E a palavra nos ensina que devemos entregar para Ele 1/10 daquilo que Ele nos dá, como reconhecimento que Ele é o Senhor sobre a nossa vida.
sobre a nossa casa. Amém? Então não deixe de fazer isso. E as ofertas, elas são uma forma a mais de adorar o Senhor, entender que o Senhor tem propósitos na terra, que Ele deseja alcançar nações, que Ele deseja alcançar vidas que ainda não foram alcançadas. Isso é uma semente para que o Evangelho continue sendo levado, sendo propagado na terra. Amém? Então não deixe passar esse momento. Que você que já está preparando aí o seu dízimo, sua oferta, se você já fez a sua transferência, se não fez, pegue o seu celular agora, vamos fazer uma oração juntos, entregando esse recurso nas mãos do Senhor, nos pés, no altar do Senhor, para que Ele continue nos usando, para que Ele continue usando essa casa para alimentar, continue nos dando palavras, para que possa alimentar nossa alma e assim possamos continuar levando a palavra aos necessitados. Amém? Senhor Jesus, aqui estão, Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. Reconhecemos que somos mordomos Teus e o recurso que o Senhor tem liberado nas nossas mãos são para que o Seu Evangelho continue sendo pregado, para que a Sua palavra continue sendo levada. E, Senhor, pedimos que abençoe esses recursos, Pai, que o Senhor os receba como uma adoração. E que esses recursos, Senhor, sejam transformados em vidas salvas. Sejam transformados, Pai, em famílias alimentadas. Sejam transformados em vidas transformadas. Aqueles que têm problema com bebidas, aqueles que têm problemas com drogas. Que esses recursos, Senhor, que nós estamos lhe entregando, estamos lhe devolvendo, os nossos dízimos e as nossas ofertas, sejam como sementes, aqueles ainda que não conhecem a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que esses recursos alcancem aqueles que nós não conseguimos, Senhor, enviando um missionário, ou sendo como uma cesta básica que chega a uma família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, seja mantendo essa casa aberta, funcionando, para que possamos levar e conseguir subir esses cultos, essas palavras, essas ministrações no YouTube, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a alcançar vidas, Pai, nos ajuda a tocar almas, Pai. Que o Seu Espírito Santo esteja à frente dos trabalhos desse ministério, Pai. Que o Seu Espírito Santo esteja nos inspirando, nos guiando, para que assim nós possamos cumprir o nosso propósito. Em nome de Jesus, Senhor. Ainda em oração, nós gostaríamos de orar pelas vítimas que estão sendo causadas pelo coronavírus. Querido, se você tem alguma petição, se você tem algum familiar que tem sido assolado por essa praga ou por qualquer outra doença, coloque o nome dele agora em oração. Fale em voz alta o nome dele. Senhor Jesus, nós colocamos agora o nome dessas pessoas em oração. Porque, Senhor, nós entendemos que nada acontece se não for com a Tua permissão, nada acontece fora do Teu conhecimento, Pai. Não há caos no céu, não há caos no reino, no Teu reino, Senhor. Por isso, Pai, clamamos pelo sangue do Cordeiro, de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz, para que agora essas vidas que estão sendo colocadas no Teu altar sejam lavadas com Teu sangue, sejam curadas pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus nós declaramos cura nos hospitais, cura nas casas. Há muitas pessoas doentes nas casas que não estão procurando ajuda médica, Senhor. E neste momento, Pai, pedimos a Tua cura, para que as pessoas não venham a perecer por infartos, por derrames, por coisas que poderiam ser solucionadas num hospital, mas elas não estão indo procurar atendimento médico porque estão lotados os hospitais. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos cura contra qualquer praga, cura contra qualquer doença, Senhor. Eu não conheço as doenças, mas eu conheço o Seu nome, eu conheço o Seu sangue, eu conheço a Tua palavra que nos garante cura, que nos garante transformação de vida, que nos garante, Senhor, poder no Teu nome.
Eu sei que há poder no seu nome, Jesus. Então eu coloco o seu nome agora nessas feridas. Eu coloco agora o seu nome nos pulmões. Eu coloco agora o seu nome nos leitos de hospital, Senhor. Eu coloco o seu nome nas UTIs, Senhor. Em nome de Jesus, que o seu nome ali estampado nessas vidas, que o seu nome falado por essas bocas, tragam cura. Cura em nome de Jesus. Sejam curados agora, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, gostaríamos de dar breves recados. Foi prorrogado por mais 15 dias a quarentena. Nós continuaremos por mais um tempo fazendo cultos online. Continue orando para que essa situação termine o quanto antes, para que a gente possa voltar a congregar, para que a gente possa continuar, voltar a nos ver. Amém? Em nome de Jesus, não deixe de orar por essa situação. Com relação aos dízimos e às ofertas, eu sei que a gente já dizimou, mas nós traremos aqui informações a respeito de como estão indo as contas da igreja. É importante que vocês continuem sendo fiéis nesse momento, porque eu sei que muitas pessoas têm tido diminuição na receita, eu sei que muitas pessoas têm tido diminuição, às vezes salarial. Nós entendemos, e é muito crítica essa situação, mas precisamos ajudar uns aos outros. Amém? O foco é que ninguém passe necessidade, o foco é que ninguém pereça por falta de um alimento, de um remédio. Então, que não deixe passar do conhecimento da igreja. Se você está no grupo do WhatsApp da igreja, não deixe passar, não fique sozinho nesse momento. Você não está sozinho. Coloque ali a sua dificuldade, coloque ali o seu pedido de ajuda, que nós vamos nos mobilizar, nós vamos conseguir honrar aí com os compromissos da igreja, dessa estrutura, e também ajudar as pessoas naquilo que cada um precisar. Em nome de Jesus. Nós não estamos cada um nas suas casas, mas nós não estamos sozinhos. Amém? Se você tem tido problema com depressão, se você tem tido dias em que você acorda sem vontade de levantar da cama, sem sair do quarto, isso é importante. Isso não é um dia normal, tá? Isso não é um comportamento normal. O normal é que nós levantamos da nossa cama, abrimos nossa janela, vemos o sol, e isso nos desperte vontade de trabalhar, vontade de sair de casa. Então não deixe um sentimento desse passar em branco. Peça ajuda. Nesse momento é muito importante que você entenda que o fato de ficar dentro de casa, vendo sempre as mesmas coisas, tendo sempre ali os mesmos problemas, estando saturado dos trabalhos domésticos, isso, você precisa saber que isso mexe com o nosso psicológico. Não sair de casa, não tomar sol, não conversar com pessoas novas, mexe com o nosso psicológico. E a nossa saúde mental precisa estar ainda mais fortalecida nesse momento. Peça ajuda, em nome de Jesus. Amém? Coloca aqui no comentário, ou se você quer participar do grupo da igreja, vamos tentar colocar um link agora nos comentários para você entrar no grupo do WhatsApp da igreja, para você pedir ajuda. Amém? Mas não deixe de pedir ajuda, por favor. Isso é muito importante, que passe por esse momento com a mente sã, em nome de Jesus. Gostaria de chamar a Rebeca, nossa pregadora da noite. Glória a Deus. Seja cheia do Espírito Santo. Amém. Boa noite, igreja. Como é gostoso falar isso, né? Bom, eu tentarei ser breve, como sempre. Uma boa noite para você que está aí na sua casa. Vou tentar não me mexer tanto, porque eu me mexo muito. E vamos fazer uma oração para começar o culto? Eu sei que o culto já começou, mas eu quero pedir para você que está na sua casa orar por mim. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, te agradecer, Pai, pela oportunidade que nós temos de ouvir a sua palavra, de conhecer mais do Senhor e de saber aquilo que o Senhor deseja de nós durante esse tempo que temos vivido, Pai.
Espírito Santo, independente de mim, Senhor, que essa palavra alcance o maior número de pessoas possível, Pai, para que o seu nome seja glorificado, Pai. Eu me coloco à sua disposição, me coloco diante de Ti agora, Pai, clamando, Senhor, a sua vontade, clamando a sua voz aqui, não a minha. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é meio estranho isso, mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre raízes, raízes profundas, frutos eternos. Eu acredito que tudo que nós temos vivido nesses dias tem sido, assim como o Pedro acabou de dizer, para muitas pessoas muito difícil, né? Você ficar dentro da sua casa, trancado ali, não poder sair. E quantas vezes eu me peguei pensando, ou até murmurando, nossa, hoje eu tenho que ir para a igreja. E eu confesso para vocês que eu estou morrendo de saudade de vir para cá. Mas uma das coisas que o Senhor tem falado para mim é que o que tem mantido o nosso coração em Deus, o que tem acontecido dentro da gente, para que a gente permaneça como igreja, independente das quatro paredes. E o Senhor começou a falar comigo a respeito de ter raízes, raízes profundas, raízes que mantêm você no lugar. E eu pesquisei o que a palavra raiz significa, e a palavra raiz ela vem do latim radix, que significa base, fundamento. Em 1 Timóteo 6,19, diz assim, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. O que significa isso? Que você precisa ter uma raiz onde você guarda os seus tesouros. E eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre isso, e aí eu comecei a procurar coisas na Bíblia que falassem sobre esse tipo de fundamento. Mas tem um versículo em Hebreus que fala assim, Hebreus 11:1. Diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a raiz ela é o fundamento, é onde você está alicerçado, é onde você se mantém estável, é onde você se mantém firme. Eu vou ler um texto para vocês que diz assim, ó, Marcos 4, do 14 ao 17. Abre a sua Bíblia aí na sua casa, que é importante. Se você não está com a sua Bíblia, ou pega o seu celular e abre aí. É importante você folhear a Bíblia e ler junto comigo, tá bom? Marcos 4, do 14 ao 17. A minha versão é a nova versão transformadora. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Eu li esse texto e, quando apareceu a palavra raiz aqui, eu fiquei me perguntando, o que é ter raiz em si mesmo? Né? A gente está vivendo uma fase, que eu acredito que é uma fase, vai passar, gente, em nome de Jesus, isso vai acabar. Mas o que tem me mantido no Senhor? Será que eu tenho raiz em mim mesma? E eu passei alguns dias atrás, assim, meio agoniada. Falei, nossa, meu Deus, não posso sair de casa, não posso ir lá embaixo, não posso fazer nada. E eu sou uma pessoa que não sai muito de casa. Não sei se você é assim, mas eu não saio muito de casa. Eu não tenho costume. E é engraçado que quando a gente não pode sair, é pior do que quando a gente pode sair e fica lá em casa. Ah, não quero sair, quero ficar em casa. Mas, muito mais do que ficar em casa, o Senhor deseja que a gente pense em algumas coisas das nossas vidas. Eu tenho o costume de falar que o meu marido fica enraizando no sofá. Ele tem esse costume, ele senta lá, ninguém tira ele de lá. E eu olhei para esse texto e falei assim, mas o que é ter raiz em si mesmo?
Só que antes, no versículo anterior, ele fala assim: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas. Então, qual que é a questão aqui para mim? É o terreno. Como que está o seu terreno? Você já parou para se perguntar? A gente tem costume de dizer aqui na igreja que nós somos terra fértil, né? Será que você é uma terra fértil? Você já parou para se examinar? E eu comecei a pensar, como que está o terreno da minha vida? Como que eu sou? Como está a minha terra? Minha terra está fresca? Minha terra está sendo regada? Minha terra está num lugar onde a minha raiz vai crescer? Onde a minha raiz vai ficar firme ali e nada vai abalar ela? Eu comecei a pesquisar a respeito disso. E eu li um estudo muito interessante na internet, a gente não lembra o nome do rapaz. Mas eu vou ler para vocês aqui, tá, gente? Eu prometo que eu vou ser breve, como sempre. Eu vou ler para vocês aqui, não é muito grande, não, mas eu quero que você preste atenção, tá bom? Aqui, nesse texto, ele vai falar um pouco sobre a natureza da árvore. Como que funciona o crescimento de uma árvore? É bem curtinho, tá? Diz assim, ó: a vida, o crescimento e a utilidade de uma árvore dependerão diretamente do solo onde ela está plantada. Se estiver em local inadequado, como um pântano ou entre as pedras, poderá definhar e morrer. A natureza da árvore, por si só, não garante a sua sobrevivência e produtividade. O ambiente também é importante, na medida em que oferece um conjunto de fatores favoráveis ao pleno desenvolvimento da planta. Da mesma forma, o cristão precisa estar plantado no lugar certo. Ele não pode pensar que irá crescer e frutificar em uma seita herege ou em local onde se veja vinculado à prática pecaminosa. Se, porém, sabemos que estamos plantados num bom terreno, precisamos permanecer nele. Pode ser necessário mudar uma planta de lugar, mas isso não pode se tornar uma rotina, pois impedirá o crescimento da mesma. O transplante contínuo impede o lançamento das raízes. É o caso de quem vive mudando de igreja ou denominação. Mudanças podem ser necessárias e importantes, mas não devem se tornar costume ou modo de vida. Por que eu li esse texto para vocês? Porque eu acredito, gente, que existem, aqui como ele falou, existem um lugar certo para você ter as suas raízes. Existem lugares bons e lugares ruins para você colocar as suas raízes, para você fazer com que as suas raízes cresçam. E o primeiro lugar que eu quero falar para vocês que a gente precisa ter raiz é na igreja. É um pouco, né, contraditório, vamos dizer assim, porque a gente não está indo para a igreja. Porém, a igreja não é só 4 paredes. A igreja é o corpo de Cristo, são os seus amigos, as pessoas que você congrega. Mas a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, é muito importante que você crie raiz numa igreja. Eu me lembro quando eu cheguei aqui. Eu estou casada com meu marido há 9 anos, a gente está junto há uns 12 anos, sei lá. E antes de eu vir para essa igreja, que não era Rocha Eterna, era Nova Vida, eu já tinha sido de algumas igrejas, já tinha sido de outras igrejas. E alguém me disse, eu acho até que foi meu marido, falou assim: não, mas você precisa criar raiz em algum lugar. E eu me lembrei disso, eu falei: nossa, realmente. Então, é muito importante que você crie raiz na igreja. Não estou falando para você criar raiz aqui na Rocha Eterna Alphaville. Querido, se você quiser, seja muito bem-vindo. Você será muito bem-vindo aqui. Mas crie raiz onde você está. Às vezes, você tem costume de só visitar a igreja, e não é isso que Deus quer de você. Ele deseja que você faça parte do corpo. Então, é importante que você congregue, que você tenha comunhão com os irmãos. O Pedro acabou de falar aqui que você não pode ficar sozinho, isolado na sua casa. Querida, a sua raiz não vai crescer. E você pode ser aquela pessoa que fica, sei lá, 1 mês numa igreja e aí mês seguinte, não, agora eu quero visitar.
Não é assim, querido. Você precisa ter raízes profundas. Senão, qualquer tempestade que passar por você, você fala, não vou mais para a igreja. Não quero mais ir para a igreja. As coisas com Deus não são assim. A Bíblia é clara. Você não pode deixar de se reunir como igreja, mas é necessário que você crie raiz onde você está. Amém? Fala amém aí em casa para mim. Amém. Os irmãos aqui falando amém. Salmos 92, 12 e 15 diz assim: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios do nosso Deus, mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Gente, esse versículo é muito lindo, porque a Bíblia diz assim, o versículo diz, pois estão plantados na casa do Senhor, e mesmo na velhice produzirão frutos. A raiz é muito importante. É necessário que você crie raízes na congregação onde você vai. Né? A gente está aqui há, sei lá quantos anos, gente, são muitos anos, eu não lembro, sei lá, tem 10 anos que eu estou aqui. E foi muito importante para mim, eu tive momentos na minha vida que eu precisava ter a raiz, porque se eu não tivesse a raiz naquele momento, eu poderia ter sido destruída ou morrer de alguma forma, seja fisicamente ou espiritualmente. Então, é muito importante. Amém? Eu vou ler mais um texto que diz assim, ó, Efésios 3, do 17 ao 19. Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Gente, quando você faz parte de uma congregação, uma das coisas que mais me encanta é que a gente aprende a amar as pessoas. E o Senhor tem me falado muito sobre isso nesses dias, sobre eu aprender a amar as pessoas. E quando nós temos raízes profundas, a gente começa a gerar frutos de amor. A gente começa a ser preenchido. E quando as nossas raízes estão mais profundas, você ama porque o Senhor te ama e nada impede você de amar as pessoas. Porque às vezes nós criamos barreiras, porque as nossas raízes não estão profundas e a gente não está satisfeito e as coisas começam a acontecer e a gente começa a mudar de lugar, porque está faltando amor, está faltando a gente aprender a amar as pessoas. Então, eu quero dizer para você, crie raízes na igreja. Eu sei que a gente não está vindo aqui para o templo, né? Mas você precisa ser raiz, você precisa ser igreja na sua casa também, onde você está. Uma coisa que Deus me disse nesses dias é que nós precisamos aprender a conviver. A gente não sabe conviver com quem é da nossa casa. Eu vou falar para vocês, não é fácil conviver com meu marido. Ele é uma bênção, eu amo meu marido. Mas é difícil, nós somos diferentes. Mas a pessoa que tem raiz, a raiz ela vai falar mais alto. Aquilo que está enraizado em você é o que vai brotar, é o que vai gerar de dentro de você. Amém? Fala amém, gente. Quando eu falar amém, fala amém. Para eu sentir que eu estou falando com alguém. Vamos lá. O próximo lugar que você precisa ter raízes, e eu quero ler para você Colossenses 2, do 6 ao 7. Diz assim: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão gratidão. Aprofundem nele as suas raízes. Um outro lugar, e não menos importante, pelo contrário, muito importante, é que você crie raízes em Jesus. Eu sei que a gente não tem vindo para a igreja, mas é muito assim fácil
você vir para a igreja no domingo, e aí você tem uma segunda-feira maravilhosa, porque você começou a criar raízes no domingo, e aí na segunda-feira você está, né, tudo feliz, porque o culto de ontem foi maravilhoso, mas aí na terça-feira a sua raiz começa a ficar murcha. Por quê? Porque você está colocando a sua raiz aonde? Só no momento, no culto que você fez ali para o Senhor. Quando você tem o seu coração e as suas raízes nele, isso não acontece. A segunda-feira, você começa a falar, eu preciso falar com Jesus, eu preciso ter relacionamento com Ele. Porque você tem as raízes nele. E não somente no domingo, nas coisas que você viveu no domingo. Mais uma vez eu falo, a gente não tem vindo para a igreja é muito importante. Mas o seu relacionamento com Deus, as suas raízes nele, é o que vai fortalecer você na verdade, é o que vai manter você nele. Você precisa olhar para Cristo e falar, Jesus, as minhas raízes estão em ti. Em Apocalipse 5:5 fala assim, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus é a raiz de Davi e ele é nele que você precisa fincar suas raízes, para que você permaneça forte na verdade e permaneça apenas na verdade, não na mentira que o diabo tenta colocar na sua cabeça. Amém? Aleluia. Um outro lugar que a gente precisa ter as nossas raízes bem fincadas, bem presas, é na palavra de Deus. A gente está fazendo a leitura, né, anual aí, e eu posso falar para você que eu estou muito atrasada. Por quê? Porque eu começo a ler uma coisa, aí eu começo a ler outra, aí, entendeu? Aí já baralha tudo, mas eu vou terminar. Termina você também, fica firme. Colossenses 1, 22 e 23 fala assim, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui, gente, diz assim, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho. É crucial que você leia a Bíblia todos os dias. É muito importante que você leia a Bíblia todos os dias. Sabe por quê? Porque quanto mais você lê, mais você tem vontade de ler. Há uns anos atrás, eu li a Bíblia e, sei lá, eu não entendia nada. Eu lia e nada acontecia. Mas, por incrível que pareça, o Senhor sempre me trazia à memória as coisas que eu tinha lido. Às vezes, para você ler, por ler, não é nada. Mas o Espírito Santo vai fazendo aquela palavra se tornar vida dentro de você. E aquilo vai gerando transformação dentro de você. Quando você tem as raízes no Senhor, tudo aquilo que está na palavra, ela se torna vida em você. Porque o Espírito Santo habita em você. A raiz de Davi habita em você. E tudo que você lê, a raiz de Davi começa a regar aquela raiz vai crescendo e você vai se tornando uma raiz grande e forte, porque a palavra de Deus está enraizada em você. Então, tenha as suas raízes na palavra de Deus. Até porque a gente tem escutado tantas e tantas coisas por aí, que se você não conhece a Bíblia, se você não lê a palavra de Deus, querido, você é o primeiro a ir lá pegar sua plantinha, que no caso é você, e sair para outro lugar. Ser levado por uma coisa que às vezes nem está na palavra. Então, conheça a palavra, tenha raízes na palavra. É muito importante para você. Amém? Amém. Gente, eu já estou terminando, viu? Foi rapidinho. Eu quero falar uma coisa que eu comecei a pesquisar com relação à raiz. O que eu fui procurar? Eu fui procurar sobre uma árvore. Porque o Senhor fez tantas árvores lindas e maravilhosas que eu queria conhecer sobre algumas árvores que Ele criou, e eu comecei a pesquisar sobre árvores que têm raízes fortes, raízes firmes. E eu comecei a pesquisar sobre o carvalho. Você já ouviu falar daquele versículo que nós somos carvalhos de justiça? E eu fui atrás, comecei a pesquisar. Gente, tem tanta coisa na internet linda sobre carvalho. Eu peguei um texto, não é muito pequenininho, mas eu quero ler para você. Porque
É lindo o que Deus faz assim com essa árvore. Essa é uma árvore até assim que em alguns lugares, se eu não me engano, na Índia, não tenho certeza da informação, mas que elas são adoradas, porque é uma árvore forte. Eu vou ler para você a respeito do carvalho, tá? Prometo que não vai ser muito comprido, não. Ó, o carvalho é uma árvore milenar. Geralmente, o carvalho se transforma em ferramenta para botânicos e geólogos em suas medições dos infortúnios provocados pela natureza no meio ambiente. Ou seja, nesta árvore, eles podem encontrar os sinais de tempestades que se abateram sobre a paisagem na qual ela está localizada, pois este espécime é o que mais padece com os efeitos das chuvas fortes. Tenso, né? Imagina a bichinha, tadinha. Por incrível que pareça, quanto mais ele se sujeita às intempéries, mais fortalecido ele sai delas, pois suas raízes se arraigam ao solo a cada tempestade, seu tronco se revigora e a possibilidade dele ser extraído do solo pelos temporais diminui drasticamente, até se tornar nula. O carvalho se embebe de todas as consequências dos temporais e, assim que adquirem um aspecto desproporcional, exatamente como um ser que tivesse realizado um grande esforço ao longo de sua constituição, chega mesmo a parecer entristecido. Por esta razão, o carvalho é constante fonte de referência para os espiritualistas, pois com seu papel na natureza acaba se transformando em metáfora de resistência, resignação, submissão diante dos desígnios divinos, uma vez que a cada assédio das forças naturais ele não se revolta nem desanima, mas procura triunfar sobre os obstáculos que o perseguem insistentemente. E assim conserva-se sólido e concreto nas florestas e bosques nos quais habita. Gente, o carvalho é uma árvore muito forte. E quanto mais tempestade, mais firme ela fica. O carvalho pode viver mais de 1000 anos. Ao longo do seu crescimento, essa árvore passa por vários ciclos diferentes. Ele produz uma semente. Eu não sei se você já viu aquela... sabe o esquilinho? Ele não pega uma semente. Aquela semente é uma semente de carvalho, que ela tem uma coroazinha assim. Ela é chamada de bolota, mas tem, acho que, outros nomes, mas eles chamam de bolota. Cada bolota daquela, que é aquela sementinha que o esquilinho pega, tem uma semente apenas ali. E aí, quando essa semente ela germina, ela produz a raiz central do carvalho. Então, é ali que começa o carvalho. E aí, depois que ela cria essa raiz, ela fica com essa única raiz até o final da vida dela. Então, é uma semente para cada bolotinha que ela produz. No final da vida dela, ela dura aproximadamente 1000 anos, essa árvore. E, no final da vida dela, ela consegue atingir uma quantidade de aproximadamente até 10 milhões de bolotas. Então, se você pensar comigo, 10 milhões de bolotas são muitos carvalhos. Né? Muitos carvalhos. Porque, cara, uma semente só, em cada negocinho daquele, poxa vida. Ó, a idade dela é mais ou menos assim. A grande maioria das espécies só conseguem produzir suas primeiras bolotas quando alcançam 50 anos de existência. Aí, quando ela alcança 100 anos de idade, a árvore é jovem. Quando ela amadurece a fase adulta, ela já está a mais ou menos 45 metros de altura. E aí ela possui, em média, 700 anos de idade. Aí ela está na fase adulta já. Quando ela passa para a idade avançada, que é de 1000 anos, ela chega até o final da sua vida. Por que eu li sobre o carvalho, gente? Tem um texto que diz assim, ó, Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eu quero dizer para você que o Senhor chama você de carvalho de justiça e que você é uma raiz profunda.
Mas existem alguns lugares, alguns terrenos que a gente tem plantado o nosso coração, as nossas raízes. A Bíblia fala sobre raiz de amargura. Por que muitas vezes você permite que a sua raiz se torne uma raiz de amargura? Porque você está plantando ela num lugar errado. Você está plantando ela nas pessoas, na expectativa que você tem nas pessoas. Você não está colocando as suas raízes na igreja, que é o lugar onde você conhece a Deus, onde você é alimentado pela palavra, e aí você finca mais as suas raízes, e assim você começa a fazer com que as suas raízes cresçam e sejam alimentadas por Jesus. Então, é muito importante que você entenda que o Senhor te chamou para tudo isso daqui, para anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e todos os que choram. E será derramado sobre você o óleo da alegria em vez de pranto, o manto de louvor em vez de espírito deprimido. E você é chamado de carvalho de justiça. Então, é muito importante que as suas raízes sejam como as raízes de um carvalho, que independente da tempestade, pode ser a tempestade mais forte, você vai se manter estável, porque as suas raízes estão nos lugares certos, nos terrenos certos. Amém? Eu quero perguntar para você que está aí na sua casa, me assistindo, onde que estão as suas raízes? Você já parou para se perguntar? Como está a sua raiz hoje? Sua raiz está murcha? Sua raiz está profunda? Onde você está deixando a sua raiz crescer? Como está o seu solo? Como está a sua terra? Essa terra que você está se plantando. Você está plantando as suas raízes no Senhor, na palavra dEle, na igreja? Ou você está colocando as suas raízes num terreno pedregoso, num terreno baldio? Você já parou para se perguntar? Eu quero que você se examine agora. E pergunte para o Senhor também. Porque, às vezes, a gente tem nos colocado em situações que a gente não vê, que a gente não percebe. E esses lugares têm feito as nossas raízes ficarem podres, apodrecidas. E não é isso que o Senhor deseja de você. Em Jó 14, do 1 ao 9, diz assim, o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar no homem desses e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Eu quero dizer para você que, ainda que você esteja se sentindo como uma árvore cortada, uma árvore que não tem raízes, porque a gente está falando sobre ter raízes aqui, mas muitas vezes a gente nem raízes tem. Mas eu digo para você que, ao cheiro da água, você pode brotar. Jesus é água viva. Ela é a água que pode fazer você renascer e fazer com que as suas raízes se tornem cada vez mais profundas. Basta você querer. Romanos 11, do 11 ao 36, fala assim, Eu vou ler só um versículo aqui, Depois você lê o contexto, tá? Que é um pouquinho grande. Está em Romanos 11, do 11 ao 36. Se alguns ramos foram cortados, se eu não me engano, é o versículo 14, não tenho certeza aqui. Mas dá uma olhada aí na sua Bíblia a partir do versículo 11. Romanos 11, a partir do versículo 11. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Eu quero dizer para você que, diante de tudo isso que a gente está vivendo, coronavírus, essa pandemia no mundo, se você não tiver a sua raiz fincada no Senhor, se você não tiver a sua raiz estável como um carvalho,
você vai ser levado pela tempestade. O medo vai tomar conta de você, a angústia, a depressão, a dor, a agonia, a ansiedade. É muito importante que você saiba que a sua raiz precisa ser profunda. Sabe por quê? Quando a gente tem as raízes profundas, os nossos frutos eles são eternos, eles duram. Então, é muito importante que você se examine agora. E olhe para você e seja franco com você mesmo e com o Senhor. Será que a minha raiz está profunda o suficiente? Será que eu estou com medo de morrer por causa do coronavírus? Eu me perguntei esses dias, eu falei, gente, será que eu estou com medo de morrer? Mas a Bíblia diz que morrer é lucro. Gente, eu não quero morrer. Não estou falando isso para vocês porque eu quero morrer. Mas morrer é lucro. Morrer é lucro para mim hoje. Eu falo, cara, Paulo falou isso, morrer é lucro. Eu não tenho que ter medo, eu sei onde a minha raiz está fincada. Eu sei onde estão as minhas raízes. E se a Bíblia diz que eu sou um carvalho de justiça, é porque a minha raiz é profunda e ela é estável, e não importa as tempestades. Eu vou me manter ali no lugar, e eu vou crescer, e eu vou ser cada vez mais forte, eu vou me fortalecer na verdade, porque eu tenho uma raiz profunda. Então, diante de tudo isso que você está vivendo, você vai ser quem? Você vai ser uma raiz que fica mudando de lugar? Ou você é a pessoa que não tem raiz? Que, só de falar no corona você já sai correndo. Jesus é a raiz de Davi. E é nele que você precisa estar. É nele. As suas raízes precisam estar todas emaranhadas com a dele. E aquilo vai nutrir você e vai continuar te mantendo no lugar que você tem que ficar, que é no Senhor. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos aí na sua casa. Feche os seus olhos mesmo. Não fica olhando para os irmãos que estão aí do seu lado, não. Não sei quantas pessoas estão na sua casa. Mas começa a se examinar e fala para Deus. Seja franco com Ele. Fala, Senhor, eu tenho raízes? Será que eu tenho raízes? Eu me perguntei isso quando eu comecei a ler a respeito do carvalho. Eu falei, Senhor, será que eu tenho raízes? Será que se eu tenho raízes, será que a minha raiz é profunda o suficiente para eu continuar confiando que o Senhor pode tudo, independente de pandemia? Eu não estou dizendo para você ser imprudente, não é isso. Eu estou pedindo para você confiar no Senhor e no que Ele diz. Então, feche os seus olhos, eu vou fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar essas famílias que estão assistindo, Senhor, esse culto agora, Pai. Eu quero colocar essas pessoas diante do Senhor. E quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor se revele a cada uma delas agora, para que elas possam enxergar como estão as suas raízes. Que elas possam ver, Senhor, nessa hora, se as raízes delas estão profundas, se as raízes dessas pessoas estão rasas, se a raiz, Senhor, está sendo trocada de lugar a todo tempo, a ponto de não conseguir crescer o suficiente para se manter na terra, para se manter plantada num lugar. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor, Pai, para que o Senhor traga a nossa consciência agora, Senhor, ao nosso coração, de que o Senhor é a raiz de Davi e que nós precisamos permanecer com as nossas raízes em Ti, na Sua palavra, na Tua igreja. Pai, fala ao nosso coração agora. Mostra para nós como estão as nossas raízes. Mostra para nós se nós não temos raízes. Nos convence, Senhor. Nos convence, Espírito Santo, de que nós precisamos, Jesus, ter raízes profundas, porque só assim os nossos frutos serão eternos. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, porque muitas vezes nós ficamos tirando a nossa raiz do lugar, tirando a nossa raiz de onde o Senhor está, tirando a nossa raiz da igreja, tirando a nossa raiz da Sua palavra e plantando a nossa raiz em outros lugares, Senhor, que só fazem a nossa raiz ficar estagnada, sem crescimento ou até mesmo apodrecer, Senhor. Fala conosco, Pai, nesses dias. Que nós possamos ter o anseio, o desejo de que as nossas raízes se finquem no Senhor, que permaneçam no Senhor e que elas cresçam em Ti, Pai. Para que sejamos como carvalhos de justiça, como diz a Sua palavra. E permaneçamos no lugar, independente das tempestades. E não importa se as tempestades virão,
Que nós sejamos como carvalhos de justiça, Senhor, que permanecem no lugar, estáveis, porque estão fincadas no Senhor, na sua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor sempre deseja algo novo de nós, Pai. E nós temos vivido dias muito difíceis. E às vezes uma palavra de alguém já é motivo para nos deixar instáveis, desesperados, amedrontados. Senhor, nos perdoa, porque nós nos esquecemos de onde as nossas raízes devem estar. Por isso, Espírito Santo, fala ao nosso coração nesses dias. Fala conosco, Pai. Nos mostra, Senhor, os terrenos, os lugares onde as nossas raízes precisam estar fincadas, Senhor. Mas, principalmente, Jesus, mostra para nós, Pai, que o Senhor é a raiz de Davi. Traga a nossa memória, Pai. Traga a nossa memória, Senhor, que o Senhor é a raiz de Davi e que a nossa raiz precisa estar fincada em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, por essas famílias, Senhor, que estão nos assistindo. Que elas sejam abençoadas, Senhor. E que durante esse período, Pai, de quarentena, nós possamos Te buscar, Senhor, ler a sua palavra, buscar a sua face, buscar a sua presença, para que as nossas raízes continuem a crescer e a ficarem cada vez mais profundas em Ti, mais profundas no Senhor, mais profundas na sua palavra, Senhor, para que os nossos frutos, Senhor, sejam eternos, sejam duradouros. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo culto. Até mais.